irmãos interajam comigo, tá? Para que não tenha pressa, para a gente entender esse tema. É um tema que é muito usado aí pelos trinos, e eu quero saber o que está na caixinha de vocês sobre esse tema. Abra sua Bíblia para João, capítulo 3. Quero que os irmãos reflitam comigo. Eu não estou aqui dando aula, estou aqui interagindo com vocês. O tema é: onde estava o filho quando foi enviado? É o tema de hoje. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. Amém? Agora, irmãos, eu quero que vocês interajam. Todos vão participar da aula. É uma aula de escola dominical. Presbítero, profetizei. Diácono, né? Obreiro de mundo. Em poucas palavras, quando o irmão lê esse versículo, o que o irmão pensa com ele? Pensa resumidamente, para que todos tenham participe. Como foi esse envio? Quando o irmão lê esse, o que abre um cenário na sua mente? Qual é o cenário? Pode ser bem honesto, bem franco. É que ele deu o seu próprio filho, né, para salvar toda a humanidade, né? Ele deu o seu filho. Mas esse envio, como foi esse envio? Pode falar o que o irmão achar, que ninguém vai te julgar. É só que eu quero saber o que tem na mente de cada um aqui para eu conduzir esse estudo bíblico. Em poucas palavras, foi um envio literal? Vou ajudar o irmão. Foi um envio literal? Você acha que houve um dado momento em que o filho, ele veio do céu e parou no ventre de Maria? Como foi esse envio? Logicamente, eu acredito que o irmão pensa como eu. Era a palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, eu Pode falar, vejo por esse lado, vamos né? pregar comigo hoje. Ele veio por esse lado. Unicista não tem jeito, não. Isso aí é unicista mesmo. Tá bom. Agora, irmã Francisca. Todo mundo vai participar, querida. Aqui todo mundo é igreja. Eu quero que a irmã me diga o que a irmã acha, como a irmã acha que foi esse envio. Em poucas palavras, nas suas palavras. E seja resumido. Depois passa para o outro. Não é para filosofar, falar, detalhar. Só uma coisa básica. Eu creio que ele veio do céu. Eu creio que ele começou na terra. Eu creio que o começo foi lá, quando ele foi enviado, foi no ventre de Maria. Eu creio nisso também. Pronto, então passa para o Jonas. Ai, meu Deus do céu. E concordou, ué. Como que é a pergunta, pastor? Meu Deus do céu, tá só matando. Onde estava o filho quando foi enviado? Como você acha que foi esse envio? Como acha que esse Foi um envio literal? O que tem na sua mente quando você lê esse versículo? Eu quero saber o que realmente tem na mente quando lê esse versículo. Tem que ser honesto. Ele estava no céu, veio. Aqui todo mundo. Parece uma pergunta até meio ridícula, porque eu estou falando só com unicista, mas faz parte do estudo, vai. É estranho. Deus saiu do céu. Não vou conseguir saber, pastor. Pula então, senão vai pegar muito tempo. Vai. Pula, Não tem noção? Não tenho noção. Pronto. Tem mais ou menos. A resposta direta é que Deus sim enviou como filho, como carne, se Muito fez bom. carne. Pronto, muito bom. Então, por outros estudos que a gente já teve, foi explicado que Jesus estava na mente de Deus, né, no plano de Deus. E ele se torna filho a partir do momento que vira carne. Então ele foi enviado a partir da mente de Deus. Pode falar, Jennifer. Eu também acho que é que nem o Adriel falou. Ele foi enviado por Deus ali do jeito que ele falou, né? Então concorda com Com o Adriel. o Adriel. Irmã Simone, todos vão dar uma opinião aqui. Todos vão participar, porque aí fica todo mundo ligado no estudo bíblico, porque a qualquer momento eu vou botar para falar. Eu fiquei aqui porque se alguém chegar, às vezes tá chega bom. alguém. Então, também foi assim como a Paulinha falou, né? Estava na mente de Deus a criação para que Jesus, né, o corpo que foi preparado para que habitasse nele toda a plenitude da divindade. Perfeito. Bom, graças a Deus, é sinal que vocês estão sendo bem instruídos. Não houve ninguém aqui que tivesse uma ideia como a ideia popular que a gente vê por aí. Agora, se essa pergunta fosse feita a um trinitariano, o que ele diria? O que é que é feito por aí fora? Quando você vai falar com um crente trino, ele vai descrever a seguinte situação. Um folclore começa a nascer na mente desse povo, que é um filho, um pai, de um lado, é ou não é? Porque a gente vê nas mensagens aí fora. A gente vê um pai barbudo, a gente não, eu não vejo isso, mas a gente vê eles falando. Um pai amoroso, um pai piedoso, que envia um filho. Meu filho, eu amo muito aquele povo, e
por amar tanto aquele povo e eu ser um Deus de amor, filho. Jesus na forma de Deus, né? Ele sempre esteve lá em cima na forma de Deus. Eu não estou entendendo a linha do raciocínio do irmão, porque eu não estou preso a esse tema. Eu estou focado aqui no envio. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem acerca de qualquer outra que foge desse tema, anotem, passa para mim, porque aí a gente vai vir com um estudo em cima disso aí. Porque se a gente não destrinchar e fugir para outro tema, porque ensinar a unicidade, irmãos, é complexo. Por quê? Existe esse tema, existe o tema Salmo 110, versículo 1, e disse o Senhor ao meu Senhor. Só que se o irmão quiser uma explicação rasa, eu vou lhe dar. Só que eu aqui estou parando, eu falei com o pastor Joés que eu ia me prender a temas. Porque senão a gente sai para um lado, não estuda o tema a fundo, te dou uma explicação rasa, o irmão sai daqui insatisfeito. Então, por isso que eu falei aqui, a proposta que eu dou para vocês é tema por tema. Porque esse tema aí, você vai levar no mínimo aí 40 minutos falando dele. Você vai se embasar. Então, uma coisa que vocês têm que ter para estudar a unicidade é foco em um tema. Porque quando você vai estudar ou falar com o trinitariano, eu já não falo mais. Por quê? Eles querem quebrar sua linha de raciocínio, para te confundir na sua linha de pensamento. E acaba que você não chega a lugar nenhum. Porque fica aqui, porque esses temas são temas profundos e complexos. Se você desvia para um, você tem que parar, sentar, estudar e trazer um estudo bíblico em cima daquilo. Porque quando a gente fala assim, irmão, fala aqui sobre Gênesis 1, 26. Não, irmãos, a proposta hoje não é entrar a fundo em Gênesis 1, 26. Eu tenho esse estudo lá para te dar, mas vai chegar o dia que eu vou falar dele. Porque aí a gente tem esses pontos como responsabilidade. Trazer ponto que nós estamos realmente acostumados a ouvir pessoas falar de unicidade sem um foco, sem uma base. Então fala uma coisa aqui, aí entra em outra ali, aí você não conclui essa, não termina, entende, irmão Edmundo? Aí qualquer dúvida que tiver, vocês têm aí na mão o bloquinho de nota do celular. Essa aí já é uma para o irmão colocar. Até um tema, uma sugestão de tema para outra aula. Essa não vai ser a primeira. A gente vai fazer uma sequência, então vai ser aula por aula. Senão foge muito da visão, porque o tema hoje é onde estava o filho quando foi enviado. Não estou fugindo da... É porque realmente isso aí é um outro estudo bíblico. Aí eu estou trazendo o estudo lá do domingo que vem para trazer hoje. Então a gente vai falar ponto a ponto. Vocês têm que ter paciência e vir acompanhar, porque vai ser bom. Vai chegar um ponto que nós vamos falar de todos os pontos aí que você tem. Por exemplo, 3 que são os que identificam o céu, né? Pai, a palavra, o Espírito. Vamos falar sobre esse tema e destrinchar esse tema todo. Porque se a gente falar de todos agora não dá. Então vamos manter aqui o foco aqui, senão eu vou ter que... Minha mente vai ter que desfocar para outro lado para falar sobre outro ponto de vista. Vamos manter só o foco. É só por isso, irmãos. Não tem nada demais. Se você perguntar sobre, por exemplo, você quer saber sobre os 3 personagens que apareceu Abraão, né? 3. Anota. Eu quero saber do façamos lá de Gênesis 11. Anota essa pergunta. Vou ver com o pastor Joés, pode botar no grupo da igreja. Aí vocês vão falar ou manda para mim, no meu privado. E aí nós vamos focar em cada dúvida e tema que o irmão tiver para colocar. Pode falar à vontade dentro desse tema. Que hoje nós estamos falando sobre onde, quando foi enviado. E vamos seguir. Então, essa parte aí sobre o amor de Deus. Esse é um ponto que, para você entender esse versículo, na ótica trinitariana, você já tem essa dificuldade de entendimento. Mas aí a Bíblia vai afundando esse tema. A Bíblia ela vai começar o quê? Porque a Bíblia são temas. Que é exatamente o que tanto se exige de um unicista, que é a hermenêutica. Aí falar, mas vocês falam assim, não, a gente fala versículos 1, é por isso que eu estou falando. A gente, mais do que um unicista que realmente é comprometido com a unicidade, com o monoteísmo, eu sou comprometido. Por isso que eu falo, eu não saio atirando, e pum, deu um versículo aqui, Jesus é Deus ali, o único Deus, porque isso tem muito, mas eles vão debater o quê? São um, mas a essência é 3. Aí você se quebra, porque vão falar que Deus é um também. Você entende a situação? Que é difícil você lidar com um trinitariano que diz que Deus é 3 e ao mesmo tempo é um. Aí quando você está ganhando o campo aqui, ele te pega por aqui, não, porque Jesus é Deus mesmo, ele é o único Deus também, ok? Também que é uma salada. Então, por isso que aprenda a falar sobre unicidade. Amigo, você quer falar comigo? Qual o tema? Tema tal. É esse tema, tá? Porque senão a gente não sai do lugar. Aqui você vai ver. Se você no final, você tem, como eu falei, todos têm o direito de raciocinar. Você pode avaliar o estudo como fraco, como forte, como me superou a expectativa, não superou a expectativa. Agora, a questão é, ele tem começo, meio e fim. E nós vamos até o fim com ele. Para que você julgue se valeu a pena ou não. Beleza? Tá tudo sério, gente. Isso é uma escola dominical, né? Você não de mim? Caramba, povo tudo sério, tô com medo, vou embora. Rapaz, então agora eu parecia que estava na Assembleia de Deus, todo mundo sério, se olhando. Vamos continuar, irmãos. Esse ponto do amor já é de cara, rasamente assim, numa leitura superficial do texto, até um leigo que não lê a Bíblia, ele já vai esbarrar em alguma coisa ali de entendimento, de dificuldade de entender. Se for uma pessoa que raciocina.
pessoa que raciocina, ela vai pensar. Vai pegar uma pessoa um pouco mais estudada, já vai esbarrar nisso aí. Uma outra razão